presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos para a palavra de Deus, abre a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Eclesiastes 9, 8, esse texto tem trabalhado meu coração, Deus tem trabalhado comigo muito. Uns 2 meses atrás, eu estava em casa orando e o Senhor falou no meu ouvido, Eclesiastes 9, 8. Eu falei, Eclesiastes 9, 8. O que diz Eclesiastes 9, 8? Fui para a Bíblia, aí abri Eclesiastes 9, 8. E daí dizia assim, ó: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Quando acabei de ler, a mesma voz que tinha dito Eclesiastes 9, 8, falou: em todo tempo, nunca falte. Em todo tempo, nunca falte. E eu tenho alimentado disso, vivido isso, falado isso. Sentei já até com os ministros da nossa casa, fazendo uma resolução de 5 pontos sobre esse texto. E Deus tem queimado meu coração, tem virado uma frase do meu ministério. E quero ministrar um pouquinho para vocês hoje, para você também sair daqui dizendo: em todo tempo, nunca falte. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Essa é a vida do cristão. Amém? Acharam? Nós já lemos, né? Aqui está o todo tempo, nunca falte. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos por esta noite maravilhosa. Te louvamos porque a tua presença é real neste lugar. Te louvamos porque já sentimos o Senhor conosco, curando, sarando, fortalecendo, restaurando. E estar na tua presença e te adorar para nós, Senhor, o benefício de estar na tua presença e te adorar é muito grande. Nós amamos a tua presença, nós amamos estar diante de ti, amamos quando o Senhor vem, a sua presença se manifesta, sua glória, Senhor, nos alcança. Nós amamos isso, Senhor, e amamos estar junto. Agora fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós já falamos isso várias vezes, pastores falam direto para nós, né? A gente ouve quase todas as pregações que nós temos ouvido aqui, nós temos ouvido Deus falar que a vida cristã é uma caminhada, amém? Nós estamos caminhando para o céu, nós estamos almejando o dia em que essa caminhada vai se findar, e nós vamos alcançar a Canaã celestial, nós vamos chegar lá. Mas, enquanto nós não chegarmos, nós precisamos continuar caminhando. Nós precisamos continuar avançando. O Senhor nos resgatou do pecado. O Senhor nos tirou de um tremedal de lama. E nós, quando falamos de cura e libertação, cura da alma, libertação do espírito, a gente costuma achar e aprender que isso é algo instantâneo e é algo que você recebe no começo da sua vida de fé, e você nunca mais precisa fazer isso, você nunca mais precisa viver isso. E nós vamos ver hoje que a libertação, ela é sim posicional. Você é liberto em Cristo quando você acessa a cruz de Cristo, quando você reconhece os seus pecados, as suas mazelas, quando você confessa as suas culpas diante do Senhor, você alcança o perdão de Deus e realmente você recebe a libertação do Senhor. Mas a gente precisa entender que, assim como uma vez salvo, não sempre salvo, assim como essa questão de uma vez salvo, sempre salvo não é verdadeira, assim também não é verdadeira a questão de uma vez liberto, sempre liberto. A libertação é uma manutenção diária. A libertação é para os filhos de Deus. Eu estive pregando ontem no meio oeste, Leblon Regis, e eu estava falando com eles, o evento era viva, era para pastores, e eu dizia para eles: avivamento não é uma coisa para não crentes. O não crente, ele precisa nascer de novo. O processo do não crente é um processo de novo nascimento. Avivamento é para crente, porque avivamento é recobrar o sentido, é voltar novamente e reposicionar-se diante de Deus.
Assim como a libertação também não é para os ímpios, a libertação é para os filhos de Deus. Jesus disse para aquela cananeia: não é bom que os cães comem o que estão à mesa, porque a libertação é o pão dos filhos, é para os filhos de Deus, e nós alcançamos isso em Cristo Jesus. Uma vez que o recebemos como nosso Senhor e Salvador, nós começamos um processo de santificação, que é um processo de limpeza, que alcança nossa vida inteira, e nós precisamos viver isso, e isso é constante, e é isso que quero ministrar essa noite, porque Jesus disse que não é às vezes, não é quando der, não é quando tiver tempo, ou principalmente quando tiver um evento. Ele está dizendo em todo tempo, em todo momento. Não é uma preparação que você faz para uma conferência, para um retiro, para uma atividade. Não, isso é uma atividade diária. É fruto de uma vida ordinária, é fruto de uma vida cotidiana, é aquilo que fizemos dia após dia. Quando ele fala, em todo tempo sejam alvas tuas vestes, vestes alvas, vestes brancas, fala de uma vida tratada, uma vida limpa, uma vida ajustada, uma vida disciplinada. Quando fala de óleo na cabeça, ou nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, ele está falando que isso significa uma vida visitada pelo Senhor constantemente, uma vida ungida, capacitada, habilitada pelo Espírito Santo para cumprir o propósito de Deus. E isso não é uma coisa com gráficos de sobe e desce, vivendo inconstância. A grande dificuldade da igreja, irmãos, não é o avanço das trevas, é justamente pelo contrário, é a inércia do povo de Deus, é a fraqueza do povo de Deus, é a inconstância do povo de Deus. A nossa geração tem vivido uma inconstância muito grande, e a gente como pastor vê isso muito no dia a dia. Você conversa com uma pessoa num dia, ela parece um leão. Se colocar um demônio na frente, irmão, nem para na frente dessa pessoa. No outro dia, ele está um gatinho. Tem medo. Se tu falar em orar, ele vira as costas. Enrijece, não consegue avançar. Porque sabe que naquele momento está faltando óleo. Porque sabe que talvez naquele momento as vestes espirituais não estão tão brancas assim. E o que nós precisamos entender, meu, ficou bom. Glória a Deus pela tua vida. Aplauda Jesus pela vida do meu irmão. Oh, melhorou. Pregar sozinho não é fácil, Daniel. Glória, amém. Esse texto que lemos, irmãos, ele é um convite do Espírito Santo para uma vida contínua e não ocasional, para uma vida disciplinada e não emocional, para uma vida fiel e não apenas intensa por poucos dias ou por poucos momentos ou por alguns momentos. O que Deus quer dizer aqui é que Ele quer que nós nos mantenhamos firmes, íntegros, piedosos, santificados, cheios do óleo da unção para toda boa obra. O que o Senhor quer de nós é uma igreja madura, uma igreja preparada. A palavra de Deus, ele diz, olha, todo soldado que se alista para a guerra, Paulo diz a Timóteo, não deve se embaraçar com as coisas dessa vida, não deve estar preso às coisas dessa vida. Um soldado precisa estar em prontidão, porque se a trombeta tocar, ele precisa estar pronto para ir para a guerra. Pastor Eli é militar, foi militar por mais de 30 anos, ele sabe, tem que dormir com o fuzil na mão, tem que estar preparado, tem que estar com o coturno. Nós estamos num tempo que não dá mais para nós nos preparar para a guerra.
porque a guerra é constante. Nós precisamos estar preparados. O inimigo não pode te ver desprevenido, porque senão ele entra na tua casa, ele entra na tua família, ele entra nos teus negócios, ele entra na tua mente e ele destrói você. Por isso não deve ser um evento a tua vida com Deus, não deve ser apenas uma visitação, mas o Espírito Santo de Deus precisa fazer morada na sua vida. Você precisa ser templo do Espírito Santo de Deus. Você é a casa de Deus. Esse aqui é o lugar que nós nos reunimos, é o templo, mas você é a casa de Deus. Jesus preparou você para o Espírito Santo de Deus habitar dentro de você. A casa de Deus é o lugar de adoração, é o lugar de oração, é o lugar de busca constante. No capítulo 14 de João, o povo estava preocupado, os discípulos estavam perturbados, atônitos. E eles diziam: Senhor, vai, como é que vai ficar nossas coisas? Como é que nós vamos ficar sem o Senhor? Aí Jesus está dizendo: Senhor, eu não estou entendendo. Eu vou, mas virá outro semelhante a mim, o Paracleto. Ele estará convosco todos os dias. Ele estará dentro de você. E ele diz assim no capítulo 14 de João: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Isso é loucura demais, irmão. Porque hoje você é o templo do Espírito Santo. Ele habita em você. Amém? Mas há um convite diário de Deus para uma vida de piedade e santidade no Senhor. E a dificuldade não é se santificar, irmãos. Esse não é o desafio da vida cristã. Se você tirar lá 2, 3 dias de jejum e oração, de devoção completa com o Senhor, se você confessar os seus pecados, suas mazelas, se entregar a Deus, irmão, terceiro dia você está subindo pelas paredes, porque o céu se abre. Nós temos um Deus que é misericordioso, tardio irar-se, mas está pronto a perdoar os seus filhos. É um Deus que quer ser amado, é um Deus que quer ser adorado. Ele é um Deus acessível, e por Jesus Cristo nós podemos acessar a Ele. Então o problema não é se santificar. É problema para alguns porque são relaxados, não é verdade? Porque não desejam, porque não buscam isso, porque não oram, porque não leem a palavra. Mas a grande dificuldade está em ser constante. A grande dificuldade é ser em todo tempo, a todo momento. Santidade não é um evento, é um estado mantido. Algo santificado é algo separado, algo consagrado, algo para uso exclusivo. Os utensílios, tanto do tabernáculo como do templo, eles eram utensílios consagrados a Deus, separados para uso exclusivo do Senhor. Ninguém levava para casa para usar em casa. Era exclusivo. Você é exclusivo de Deus. 1 Pedro 2,9 diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Você foi chamado e escolhido pelo Senhor. Você é propriedade exclusiva de Deus. Santificado é aquele que se separa totalmente, aquele que está totalmente condicionado a Deus e a entrega a Ele. E esse é você. Em todo tempo, quando a palavra de Deus nos exorta a viver essa santidade em todo tempo, nós estamos falando de santidade no culto. Não é uma roupa que eu coloco para ser santo. Domingo à noite eu coloco essa roupa e daí agora eu deixei o meu mundo secular e eu estou no meu mundo, minha vida ministerial.
Eu tenho a minha vida espiritual e a minha vida secular. Não, irmão, é todo tempo. Risca do seu vocabulário vida secular. O crente não tem vida secular. Ele serve o Senhor em adoração aonde ele estiver. Você é ministro do Senhor, queimando incenso aonde você estiver. Se você está no teu trabalho, você está queimando incenso ao Senhor. O incenso é o combustível da glória de Deus. E daí Paulo escreve, 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É você diariamente queimando incenso em adoração e dizendo: Senhor, é para ti, Senhor. Eu trabalho para ti, eu faço para ti, eu vivo para ti, eu caminho para ti, é todo o tempo. É uma vida de entrega. Você vai tratar a sua esposa, você está glorificando a Deus, você está queimando incenso. Você vai educar os seus filhos, você está adorando a Deus, você está queimando incenso. E a grande pergunta é: como é que nós nos movemos e como é que nós fazemos? Como é que está em todo o nosso tempo? Cristianismo de 2 horas semanal é muito pouco. 2 horas semanal dá o quê? 8 horas mensal? Hã? É, né? 2 vezes 4, 8, né? Ô pastor, vigia. Tem crente, não ri, não chora e não mostra que é você. Mas tem crente que se resume 8 horas por semana. Ele é crente aqui? Hã? 8 horas por mês. 8 horas por semana eu já tinha achado escandalosamente pouco. 8 horas por mês o cara. Ele só lê a Bíblia aqui. Ele só ora aqui. Ele só levanta suas mãos para adorar aqui. Ele só queima incenso aqui. Ele chega domingo aqui com incenso empoeirado. Nós nem começamos, né, irmão? O Senhor nos chama a viver uma constância. Ou você é ou você não é. Não existe meio termo para Deus. Deus não aceita meio termo. Ou você é ou você não é. Na Bíblia sempre tem um ou outro. Quando a Bíblia fala em terceiro termo, a Bíblia diz que Deus tem náusea. Quando Jesus vai falar de terceira opção, é Apocalipse 13:14, quando ele fala de Laodiceia, uma igreja apática, uma igreja cega, nua, desgraçada. É a palavra de Deus que diz, não sei o que estou falando. Aí Jesus diz: olha, tu não és quente nem frio, tomara fosses frio, mas como é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Irmão, ou você é ou você não é. Ou você é crente ou você não é crente. Você vai ver todo o evangelho de Jesus, sempre tem dois: o trigo e o joio, o peixe bom e o peixe ruim. Jesus sempre está falando: ou você é ou não é. Ou você está edificado sobre a rocha, ou você está edificado sobre a areia. Outra vez vereis aqueles que são justos, aqueles que servem. Ou você é ou você não é. Ou você se santifica ou você não se santifica. O Senhor está nos chamando para uma vida de constância. E é engraçado, irmãos, que Deus fornece todo o necessário. A obra da santificação é uma obra do Espírito Santo, e Ele está em você, e Ele quer te santificar por completo. Só que você precisa desejar isso. Você precisa examinar isso. Você precisa olhar para dentro de você diariamente, constantemente. Não pode passar um dia. Você tem que se observar, irmãos. Vestes alvas, vestes brancas, santidade, piedade, pureza. Não é porque nós somos perfeitos, porque não somos. Estamos no processo da perfeição em Cristo. Mas em todo tempo sejam alvas suas vestes, não está falando em perfeição.
mas está falando num processo diário de não deixar acumular sujeira. É uma luta diária para não deixar acumular sujeira. A mãe está aí hoje, minha mãe, é difícil falar, mas eu fui uma criança, irmão, daquelas abençoadas mesmo, né? Vento veemente e impetuoso. Aí às vezes a mãe ia lá e comprava um tênis novo para nós era 4 filhos, né, irmão? Não era sempre que ganhava um tênis novo, né? Daí ele sujava um pouquinho, porque tu começava a caminhar. E daí quando nós olhávamos o tênis novo, só eu fazia isso? Que é novo, tem que continuar novo, limpo, né? Que eu ganhei de presente, que eu tenho que conservar. Aí saía correndo, brincava, pulava, quando via estava tudo sujo. E assim é crente que teve um encontro com Jesus, teve a sua vida lavada, remida. Aí ele sai domingo à noite da igreja. Aí chega segunda-feira. O trânsito é sempre um bom exemplo, né, irmão? Não sei porquê, mas o trânsito sempre é um bom exemplo. Aí na segunda-feira de manhã já chega lá no sinaleiro, já tem que... Jesus, desculpa. Perdão, Jesus. Perdão, sujei aqui. Irmão, quando chega no fim da festa, porque a mãe comprava roupa nova, né? Começo da festa estava bonitinho. No fim da festa, irmão, meu Deus, se não estava rasgado no joelho, era um milagre de Deus. Quando chega no fim de semana e você vem domingo para a igreja de novo, meu Deus, tem sujeira em tudo quanto é lado. O tênis que era branco está preto. E você diz: Jesus, me purifica de novo, Senhor, me limpa de novo. Mas não é para acontecer assim. Não é para você viver de um ciclo semanal, de domingo a domingo. Você vem aqui domingo celebrar uma vida de vitória no Senhor, uma vida de santidade no Senhor. Você não pode gastar a metade do seu culto dizendo: me perdoa, Jesus, eu queria sentir a tua presença, mas eu não estou sentindo a tua presença, Senhor, porque eu pequei, então me perdoa. Aí você fica a metade do culto chorando, pedindo perdão. Aí quando você sente a paz de Deus no seu coração, se Deus é por nós... não, aqui não fala se Deus é por nós, né? Comunidade somos, juntos somos um. Acabou o culto, irmão. É o crente fusquinha, né? Ele passa metade do culto. Vão cortar e vão botar essa parte lá. Não dá para fazer mais nada hoje, irmão. Hoje o pastor está alegre, né? Parecendo o Cláudio Duarte pregando. É porque o sermão é pesado, então tem que pregar com alegria para vocês ouvirem, irmão. Estou no modo pastor. Não dá. Você tem que se manter limpo a semana inteira. Para chegar aqui, irmão, os músicos nem começaram ainda, você já está com as lágrimas escorrendo e dizendo: Senhor, eu almejei celebrar uma vida de devoção a Ti, uma vida diária de alegria com Teu Espírito Santo. Essa é a simplicidade do Evangelho, irmão. A gente às vezes acha que o Evangelho é outra coisa. Não, o Evangelho é isso, puro, simples e verdadeiro. É a vida ordinária do cristão. É uma manutenção diária. Jesus diz em João 13:10. Jesus está lá, vocês conhecem, né? Lava pés. E daí Jesus pega e começa a lavar os pés. Daí chega para João, bota o 8, versículo 8. Jesus chega para João e vai lavar o pé de João. Daí João fala: Senhor, nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Olha o 9. Aí então Pedro falou: Senhor, lava tudo. Lava pouco sanguíneo, cara, né? Não lava nada. Não, se eu não lavar, tu não é meu amigo. Não, então lava tudo, pastor. Passa o lava-jato aí. Aí Jesus fala no 10. O 10 ele fala: então Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Nós temos que manter, irmão. A limpeza dos pés é essa manutenção de quem já foi limpo pelo Senhor.
Se você ainda não foi liberto, você precisa ter o corpo todo lavado pela lavagem da regeneração do Espírito em você, e você precisa ser purificado dos seus pecados. Você precisa confessar as suas mazelas ao Senhor. Mas ao fazer isso, você não se torna um super-homem. Você precisa diariamente estar limpando. O cristão, ele não anda impecável, ele anda limpo. Nós somos limpos. O Evangelho nunca exigiu impecabilidade. João diz na sua carta, João capítulo 2, ele fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, dá para se limpar, dá para resolver. O Evangelho nunca exigiu impecabilidade. O único homem perfeito era Jesus. O único homem encontrado sem pecado foi o nosso Salvador. Agora, o Evangelho sempre exigiu arrependimento, fé, dependência, uma transformação contínua, um crescimento contínuo. Nós somos como uma escultura de Deus, irmão. Você é uma escultura de Deus, e o Espírito Santo está forjando você a imagem e semelhança do Senhor de novo. Eu estava conversando com o pastor ontem, o pastor João, e dizia para ele assim: cara, o começo da libertação é a facão. É mais fácil, né? Vem no facão e arranca isso, arranca aquilo, é disciplina mesmo. Vai arrancando. Daqui a pouco, irmão, o negócio já começa a ficar mais delicado. Já são detalhes. E daí o Espírito Santo vem com uma limazinha, vem com uma lixazinha. Porque todos nós precisamos melhorar todos os dias. E a cada ciclo que passa eu tenho visto a lixa do Senhor, a lima do Senhor, o toque do Senhor, o trabalhar do Senhor. E cada vez que fica mais detalhes é mais difícil, porque são coisas que eu não quero renunciar, que eu não quero deixar, que muitas vezes eu nem digo que é pecado, mas o Espírito Santo está dizendo ali: limpa, cara, purifica, muda, porque eu quero te colocar em um outro nível. É diário, é contínuo. O andar cristão é um andar de limpeza contínua, não de perfeição contínua, não de perfeição constante, mas de limpeza contínua. Em todo tempo você está lavando, você está cuidando, você está se purificando. Aleluia. Ser cristão, irmãos, não é dizer que você não erra, mas é dizer que você não permanece no erro. Ser cristão não é dizer que você não tropeça, mas quer dizer que você não se estabelece no chão. Ser cristão não é dizer que você não é tentado, mas é dizer que você não vive na prática do pecado. É dizer que você luta todos os dias para estar na dependência e aos pés do Senhor Jesus. Todos os dias você precisa estar em devoção. Todos os dias você precisa estar inclinado ao Senhor. Todos os dias o teu momento secreto com Deus tem que acontecer. O teu tempo diário com o Senhor tem que acontecer. Eu cheguei em casa hoje às 5 horas da manhã. Nós viemos do meio oeste, eu, o Neto, o pastor Eli, o Gadiel. Eu cheguei cansado e eu tinha compromisso durante o dia, durante a manhã. E eu dormi um pouquinho, eu acordei para ir para um compromisso. Eu falei para o Senhor: Senhor, eu não vou fazer devocional porque eu estou muito corrido, atrasou, não tem tempo. Aí o meu espírito disse: legal, né? Teu compromisso é mais importante que o teu tempo com Deus. A tua mente tem que acusar, irmãos, a tua prioridade. O problema do cristianismo deste tempo é a falta de prioridade. O que é prioridade para nós? Estar aos pés de Jesus é prioridade para nós? Você conhece o Senhor Jesus? A gente diz que tem intimidade, mas não conhece o Senhor. Não vive tempo com Ele. Eu e a pastora estamos juntos já faz quase 2 décadas. Mano, nós estamos novos assim, jovens assim, novinhos.
Mas faz quase 2 décadas que nós estamos juntos. Ela sabe o que eu gosto, o que eu não gosto. A comida que eu gosto, a comida que eu não gosto. Ela sabe quando eu estou triste, quando eu estou alegre. E eu também sei. Tem hora que eu estou pregando aqui, olho para o rosto dela e digo, ei, ela não gostou. Só de olhar. Tem hora que eu digo, aprovou, posso continuar, que está bom. Intimidade é isso. Como é que você vai ter intimidade com o Espírito Santo se você não tem tempo com Ele? Se você não convive com Ele? Como é que está teu TSD, teu tempo a sós com Deus? O Senhor está à porta, batendo e querendo ter comunhão com você. Ele, o soberano, está desejando estar tempo com você. Essa manutenção é sua. Nós precisamos gerar essa disciplina diária. A disciplina espiritual, de oração, de palavra, de jejum, de devoção, de confissão, de comunhão. Uma vida piedosa mantém as vestes brancas, mesmo em ambientes sujos. Precisamos saber o que Deus tem para nós. Precisamos entregar a Deus. Senhor, liberta-me de mim. Senhor, purifica os meus sentidos. Toma conta do meu ouvido, toma conta dos meus olhos. Toma conta da minha boca, toma conta das minhas mãos, toma conta do meu entendimento. Você precisa estar aos pés de Jesus diariamente, em todo tempo, buscando este lugar no Senhor. Porque sem santidade jamais vamos sustentar a unção. Às vezes queremos unção, né? Queremos unção, queremos glória, queremos fogo, queremos poder. Pastora Deise iniciou o culto dizendo que às vezes nós queremos a movimentação, né? Queremos o barulho, queremos ver fogo, mas não queremos ter uma vida transformada. E o que sustenta a unção é uma vida de dependência, de entrega, e uma vida inclinada ao Senhor. Veste suja não sustentam óleo fresco. Nós precisamos sustentar a unção com uma vida de piedade e santificação, Senhor. A santidade, ela não compra unção, mas ela prepara o vaso para receber a unção. A santificação limpa o vaso, purifica o vaso para receber o óleo do Espírito Santo sobre a nossa vida. Por isso, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Uma coisa está relacionada ao ser, outra coisa está relacionada ao fazer. Uma coisa é fruto do Espírito e não entristecer o Espírito Santo. Outra coisa é dons espirituais e não apagar o Espírito Santo. Uma não anula a outra, mas a uma depende da outra. Você precisa estar limpo, purificado, você precisa ter sarado, você precisa estar liberto, você precisa estar curado para receber o óleo do Senhor e sustentar o óleo do Senhor sobre a sua vida. Do que adianta lançar óleos em vasos rachados, em vasos destruídos, em vasos que não sustentam a preciosidade do óleo do Senhor? A santidade nos prepara para isso. Nós precisamos estar em santidade para que nós possamos receber o óleo do Senhor. O óleo é mais do que um símbolo, é uma capacitação divina. O óleo é uma preparação do céu, é uma unção sobrenatural. Jesus, ele inicia o seu evangelho, Lucas 4:18, ele começa dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Há um óleo sobre minha cabeça, porque Ele me ungiu. Eu recebi unção. E a palavra de Salomão aqui, as sábias palavras de Salomão é em todo tempo, não é em algum momento, é em todo tempo a santidade. E a unção nunca pode faltar. Em todo tempo, nunca falte. Você tem que estar preparado, irmão.
Expulsar demônio não é coisa só para ministro consagrado, para pastor, mestre, profeta, apóstolo, evangelista. Não. Expulsar demônio é para todo filho de Deus que vive no reino de Deus. Aí daí o demônio se manifesta lá e diz: espera aí, vou ligar para o meu pastor. Faltou o óleo. Faltou. Travou tudo, não vai. Trancou. A unção, ela é uma habilitação espiritual para poder testemunhar, resistir, servir, restaurar. A unção é a capacitação de Deus que nos habilita a viver uma vida para Ele, nele e por Ele. É a autorização que Deus nos dá para viver o propósito que Deus tem para nossas vidas. A santidade potencializa a unção. Porém, a unção não substitui a santidade. A ordem de Jesus continua a mesma: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver, em todo o tempo. Eu sou do Senhor, eu pertenço ao Senhor. Cara, mas vamos fazer isso, é um negócio bom, é um negócio lucrativo. Não, eu sou do Senhor, eu pertenço ao Senhor. Então eu rejeito o que o Senhor rejeita, eu não aceito o que o Senhor não aceita, eu não quero o que o Senhor não quer, eu não quero entristecer o meu Senhor, eu não entro nessa. É em todo o tempo. A santificação prepara, a santidade prepara o vaso para receber a unção do Senhor. A santidade abre porta para a unção. E a unção, por outro lado, deve refletir a santidade. Tem pessoas que recebem a unção do Senhor e esquecem que precisam viver uma vida piedosa. Você consagra alguém, vira um problema? Que agora eu tenho unção, eu tenho autorização. Irmão, uns são, outros não são. Unção sem santidade, irmãos, é um convite ao suicídio ministerial. Unção sem uma vida piedosa em Deus, irmãos, é um convite para a morte espiritual e fraqueza. É um convite para a tentação, porque grandes homens de Deus em nossa nação têm caído. Porque receberam a unção, mas não sustentaram a santidade. Não sustentaram uma vida de dependência do Senhor. Eu faço porque o Senhor faz. Eu faço porque o Senhor está na minha vida. Eu faço porque o Senhor me ungiu e a unção vem dEle. Não tem a ver com as minhas habilidades e com meus talentos, mas é Ele. Então você recebe unção sim. Nós temos uma casa ministerial. Ao levantar das mãos os nossos ministros, você pode receber unção. Através da palavra de Deus você pode receber até um manto especial. A unção você pode receber diretamente de Deus, uma unção especial, um manto especial sobre a sua vida. Algo sobrenatural que Deus tem e que ninguém pode passar para você. Você pode receber um manto de Deus especial. Elias recebeu um manto especial, uma unção específica. Eliseu recebeu a unção de Elias. Então você pode receber um manto especial, mas nem todos recebem. A unção vem mais por associação, vem mais por honra do que por visão especial. A unção que você reconhece, que você recebe, que você honra, que você serve, você atrai. Mas você mantém através de uma vida santa e irrepreensível diante do Senhor. Não dá, irmão. Não dá para você não estar preparado. Deus tem falado comigo através de vários profetas e até o meu coração, que Deus tem derramado sobre minha vida uma unção de paternidade. Ontem nós fomos num evento de pastores, e o pastor Eli
nós começamos a ministrar pastor por pastores. E o pastor Eli começou a ministrar um pastor que queria parar, que queria largar a caminhada. Ele não queria, nós chamamos todos os pastores, tem mais de 250 pessoas, nós chamamos todos eles para ir para o altar, e os líderes principais, pelo menos os pastores oficiais de igreja, não os auxiliares, os pastores de igreja. E aqui ele encontrou o pastor Eli e disse: eu quero parar. Eu vim aqui, mas eu estou disposto a largar meu cajado. E o pastor Eli começou a ministrar sobre a vida dele. E Deus falou comigo várias vezes que Ele tinha me dado uma unção de paternidade. Irmão, quando eu olhei para aquele homem, eu vi ele sem os 2 dedos polegares da mão. Eu vi ele sem dedo. O dedo dele não existia. Estava amputado. E eu falei: uau! E nós fizemos os lava-pés com esses pastores principais. E daí o pastor João, que é um pastor de Joinville que estava conosco, começou a tirar a meia desse pastor. E quando ele tirou a meia, eu olhei para os 2 pés, dedos dos polegares do pé, e eu não vi os 2 dedos do pé. Estava amputado. Eu falei: Senhor, o que é aquilo dali? O Senhor falou: é Dona Bezeque, filho. Algum paternalista arrancou os seus dedos, a sua identidade, arrancou o seu posicionamento. Vai lá e começa a abraçar ele e dizer que ele tem um pai que o ama, que o chamou para o ministério. Eu abracei ele e comecei a orar: Senhor, que esta unção de paternidade, que essa cura que o Senhor trouxe em mim possa potencializar no meu irmão. Eu vi os dedos voltarem a crescer de novo, irmãos. Enquanto nós ungíamos, eu via os dedos deles voltaram a crescer. Uma unção poderosa que é derramada constantemente do altar, e você precisa estar disposto a viver isso. Isso não pode faltar. Jesus disse: nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Aí quando falta o óleo, o que a gente faz? Ô irmão, Jesus vai te abençoar, tá bom? Esse negócio aí vai ser resolvido, teu problema, tá bom? Por quê, irmão? Porque está faltando. Pode nos faltar tudo, mas não pode faltar o óleo do Espírito Santo. Pedro e João chegaram na Porta Formosa e aquele paralítico estava lá. E disseram: dá-me uma esmola, por favor. E daí eles responderam: olha, não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda. Mas por que os caras tinham? Porque eles estavam na hora 9 indo para o templo orar. A unção, a potencialização da unção, meu irmão, ela é fruto de uma vida de devoção a Deus. Deus tem dito para mim, tem dito para alguns dos nossos ministros. Você já sabia que a Bíblia nunca mandou nós orar por enfermos? O mais perto disso é Tiago dizendo que nós devemos ungir os enfermos. Mas os enfermos nós temos que dar uma ordem: enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Não é verdade? Colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Isso é uma unção. Isso é um poder sobrenatural de Deus que vem sobre a sua igreja. Mas por que Jesus fazia isso, irmão? Se você for parar para ver a metodologia de Jesus, Jesus subia antes do sol nascer. Jesus subia para orar de madrugada e gastava 4 horas aos pés do Senhor. Jesus, o Senhor, gastava horas aos pés do Pai, diante do Pai. 4 horas ele ficava lá em oração. Descia, em 4 segundos ele fazia um milagre. É verdade ou não é? Levanta e anda. E Jesus ainda perguntava: o que tu quer que eu te faça? Quero ver, então veja. O que eu quero andar, então ande. Mas o problema nosso hoje é que a gente fica 4 horas tentando resolver um problema.
e 4 segundos aos pés do Senhor Jesus. Inverta isso, irmão. Gaste tempo na presença. Não, gaste não, por favor, me perdoa. Invista tempo na presença do Senhor. Invista tempo. Eu já contei essa experiência aqui, vou contar de novo. E talvez você vai ouvir mais vezes ainda. Tem que dar glória a Deus toda vida que ouve. Existem experiências que marcam a gente, né, irmãos? Isso a gente tem que contar. Sabe o que é testemunhar? Testemunhar é fazer de novo. Então a gente tem que contar. Uma vez eu saí cedinho de casa, fui para o escritório da igreja, a igreja era lá no outro prédio ainda. E daí, quando eu estava abrindo a porta de vidro, eu falei para o Senhor assim: Senhor, eu não vou pegar celular, não vou pegar nada, eu vou só ficar na Tua presença, Senhor. Eu quero sentir a Tua presença e quero ter esse momento de consagração pela manhã. Eu sentei no escritório, peguei o celular e lá estava um grande problema. E eu comecei a resolver aquele problema. Irmão, passou do meio-dia, eu não tinha resolvido aquele problema. Nós não tínhamos chegado em denominador nenhum, não tinha chegado em conclusão nenhuma. O problema só potencializava. E eu já estava cansado, desanimado. Aí eu lembrei do que eu tinha falado para o Senhor, e eu disse assim: Senhor, me perdoa. Eu falei para o Senhor que eu ia ficar na Tua presença, e eu estou aqui, ó, a manhã inteira nesse problema e não resolvo. Aí Jesus disse assim: pois é, se tu tivesse priorizado estar na minha presença, eu já tinha resolvido isso para você, filhão. Meu Deus, falei: ô Senhor, nós temos que investir, irmão. Nunca falte não é uma sugestão, é um comando. Jesus não disse às vezes que às vezes haja óleo em você, não. O que ele diz é: nunca falte. Deus espera contar com você. Deus espera constância no fluir. Deus espera que você esteja pronto, e não que você viva picos de espiritualidade. Nós precisamos, irmão. Por quê? Porque o dia a dia nos desgasta. Eu já fui mecânico de bicicleta, e eu tinha um cliente, o cara era muito bem de vida, da zona norte de Joinville, só que ele era meio relaxado. Eu falei para ele mesmo, não vou precisar orar, porque eu falei para ele mesmo. Ele comprou 2 bicicletas boas, irmão, só que ele não comprou para Joinville, ele comprou para a praia. E o abençoado andava até na areia. Ele ia para a praia e achava que... E ele andava, chegava em casa, lá na casa da praia dele, guardava a bicicleta na lavanderia. Passava uma semana e meia, irmão, quando ele voltava para a praia, sal. E enferrujava tudo, irmão. Eu lembro que quando ele trazia para manutenção, nós botava a chave para arrancar o pedal, e eram uns 3, 4 em cima da chave, assim, ó, desengripante, não tinha jeito. Eu falei: cara, ou você se prepara para gastar muito dinheiro, porque toda vida que ele voltava da praia era uma relação nova, era um cassete novo, era uma corrente nova, era um pé de vela novo, era um câmbio novo. Eu disse: cara, essa brincadeira vai ficar cara demais para ti. Aí ele disse para mim: mas como é que eu vou resolver isso? Eu falei: você vai resolver isso fazendo manutenção diária. Quando você voltar da praia, você tem que lavar sua bicicleta. Você é a bicicleta. Você tem que lavar a bicicleta. Depois você pega um óleozinho desengripante, e molha a corrente, molha a catraca, que hoje é cassete, né? Na época era catraca. Molha lá, molha o câmbio, encharca do óleo e deixa. Quando você voltar para a praia na outra semana, ela vai estar lisinha e funcionando. Assim é nós, irmão. Jesus disse: vós sois o sal da terra. E o sal, o nosso ministério, vai gastando a unção que nós temos. Paulo diz em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse encher, irmãos, é uma constância. Por quê? Porque você vai vazando, você vai gastando óleo, você vai usando óleo, e você tem que ir recolocando o óleo de novo. E era interessante que daí você colocava o desengripante, irmão,
A coisa estava travada, daqui a pouco ela começava a rodar, e começava a rodar, e começava a rodar. Talvez você chegou aqui esta noite travado, talvez o seu ministério está travado, mas o óleo do Espírito Santo, ele te alcança esta noite. A purificação da santificação vai te limpar esta noite, e vai voltar a funcionar, vai voltar a fluir, em nome de Jesus. Você precisa estar no ambiente do altar. A sua casa precisa ter um altar ao Senhor. Você precisa estar diariamente banhado pelo óleo do Espírito, cheio da presença de Deus. Um servo de Deus que abandona as práticas, as disciplinas espirituais, vai secar, vai enrijecer, vai trancar, vai ficar chato. Chato era minha parte. Vai incomodar. Vai incomodar, irmão. Uma bicicleta enferrujada só incomoda. É uma luta. Às vezes eu vejo jovens, às vezes eu fui mecânico por muito tempo. Então às vezes eu vejo jovem indo para a igreja. Falta o óleo. Ó, mais um corte. Falta o óleo, irmão. E tem crente que vem para a igreja. Não funciona. Incomoda pastor, incomoda esposa, incomoda todo mundo. Por quê? Porque está faltando o óleo. E a ordem de Jesus é: nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Homem, a sua mulher não vai te suportar se você não tiver o óleo. Não vai funcionar. Famílias são várias engrenagens. Você já viu uma máquina? Tem gente aqui que é mecânico industrial? Nosso irmão, o Jean também é. O Jean também é metido na eletricista industrial, né? Você vê uma empresa, você vê uma máquina na empresa, é várias engrenagens, elas se conectam tudo. E se não tem óleo ali, não funciona, não é verdade que vocês estão rindo? Vocês vigiam. Não funciona, irmão, trava tudo. Assim é a sua família, a sua casa. São várias engrenagens, uma maior que sustenta, que provê, a uma outra menor. Aí vem um filhinho ali, encaixa naquela engrenagem e vai funcionando tudo. Mas não bota óleo para ver. Máquinas, quanto mais máquina é usada, tem máquina que tem a correia banhada no... Aí, irmão, tudo fala. Tudo fala. Aí está lá, mecânico lá vendo, dizendo assim: meu casamento não funciona, minha casa não funciona. Aí Deus dizendo: olha para a máquina abençoada. Você tem que entender que o ambiente vai falar com você. Deus vai usar o que você viu para falar com você. Para Jeremias ele disse: desce a casa do oleiro, é o que eu tenho para mostrar para ti. Talvez você vai ser uma máquina, talvez para mim vai ser uma bicicleta. Para a mulher vai ser lá o que Deus quiser mostrar. Mas você tem que entender que o óleo do Senhor precisa estar na sua cabeça. O óleo, ele transforma talentos naturais em impacto espiritual. Quem trabalha para Deus sem o óleo se desgasta. Quem trabalha com o óleo se renova cada dia. Eu lembro quando eu trabalhei na Whirlpool, tinha uma parte de uma engrenagem, que era uma correia, que eles chamavam de contínua, né? Não precisava ser trocada nunca, porque ela estava sempre banhada no óleo. A vida dela era muito alta, a vida útil dela era muito grande. Quanto mais você estiver envolvido no óleo, menos cansado você vai ficar, menos desgastado você vai ficar. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Mas você tem que estar em todo tempo com as suas vestes brancas. E o óleo nunca pode faltar sobre a sua cabeça. Quem crê, diga amém. Precisamos manter isso em todo tempo. Em todo tempo nunca falte. Diga comigo: em todo tempo nunca falte. Nós precisamos de firmeza.
fidelidade, constância. Diga para mim assim: melhor do que o milagre é não depender do milagre. O milagre, ele acontece, irmão, para a potencialização do reino e para o avanço do reino na terra. Jesus não estabeleceu o milagre para corrigir problemas nossos. A gente esquece de viver uma vida em todo o tempo com o Senhor. A unção começa a esvaecer de nós e daí nós estamos à espera de um milagre. Senhor, libera um milagre sobre a minha vida, libera um milagre sobre o meu casamento. Eu te garanto, se em todo o tempo as suas vestes forem alvas e nunca faltar o óleo sobre a tua cabeça, as mãos do Senhor estarão sobre a sua vida e você prosperará. Isso é palavra de Deus. Você precisa ter a fidelidade de estar com o Senhor, e a fidelidade tem que ser uma proteção para você. Mesmo diante das dificuldades, dos dias difíceis, você tem que dizer o mesmo que Jó falou: eu sei em quem tenho crido e que por fim se levantará. O Senhor é poderoso. Porque a constância no Senhor vai gerar autoridade para você. Convicção naquilo que você vive, na onde você está. Deus quer levantar Pedro e João e dizer: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, não me interesso pelo recurso, porque Deus é minha providência, mas eu carrego o Senhor em meu coração, eu sou morada do Senhor, e eu tenho a unção de Deus para declarar e dizer que essa situação vai ser mudada em nome de Jesus. Você tem que manter isso. Judas fala no verso 20: conservai-vos no amor. Você tem que se conservar. Há uma manutenção diária. Se coloque de pé. Você tem que entender que sem manutenção o jardim vira mato. Não é verdade? Quanto mais bonito é o jardim, mais manutenção você tem nele. Para conservar não é fácil. Nós temos um aqui que só Jesus na causa. Não é fácil manter. Vida diária com Deus não é fácil manter. Vida de santificação não é fácil manter. Vida de devoção não é fácil manter. Mas sem conservação espiritual, qualquer chamado vira peso. Qualquer ministério vira rotina. Eu vou ao culto de novo, porque não tem uma vida conservada no Senhor. Mas se você está em todo o tempo na presença de Deus, e se o óleo do Senhor está sobre a sua cabeça, você diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu amo a tua casa, ó Senhor, eu amo os teus tabernáculos. Os pardais, né? Procurou casa, as andorinhas ninho para si, mas eu busco os teus altares, Senhor. Eu desejo a tua presença, eu anseio por ti. Não coloque Jesus na sua agenda, coloque a sua agenda perante Jesus. Que a melhor parte do seu dia seja uma oferta agradável ao Senhor. Porque você precisa dessa manutenção. Sua vida vira um caos sem Jesus e não tem segredo, irmão. O trabalho é importante, a faculdade é importante, seus sonhos são importantes, Deus não os ignora. Jesus não disse para Marta que o trabalho era um problema. Jesus disse para Marta que a falta de prioridade era um problema. Jesus precisa ser prioridade em sua vida. A ordem é: buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus, governo. Buscai a sua justiça, vontade.
querer. Busque o governo de Deus para a sua vida. E busque a vontade de Deus para a sua vida, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Paulo diz aos Tessalonicenses que essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus quer que você se separe, Deus quer que você seja uma oferta agradável a Ele, Deus quer que você se entregue. Jesus tem que deixar de ser um pedido de socorro na sua vida. Ontem eu estava vindo conversando com o Neto, e o Neto dizia algo que queimou em meu coração. Ele tem ministrado isso. Dependência não é chegar no Senhor em desespero. Tem pessoas que só vivem esse tipo de dependência. É muito fácil dizer que nós dependemos do Senhor quando a gente chega lá e diz: Senhor, eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, por isso eu dependo de Ti. É muito fácil dependência nesse contexto. Agora, a dependência que Deus quer de você é quando o bolso estiver cheio, é quando você puder comprar com as suas próprias forças, mas dizer: Senhor, será que eu devo comprar isso? Será que o Senhor quer que eu compre isso? Eu tenho dinheiro, Senhor. Se eu quisesse eu comprava, mas eu dependo de Ti. Eu quero saber o que o Senhor diz a respeito disso. Isso é dependência. Nós só vivemos dependência no desespero. Senhor, acabou o recurso, acabou a comida, acabou a gasolina, eu dependo de Ti, Senhor. E Deus, olha, você depende de mim nada, cara. Você depende do dinheiro e está querendo que eu seja apenas o dinheiro na tua vida. Eu não quero isso. Agora a dependência é você dizer: Senhor, eu posso, eu tenho, mas não faço, porque eu dependo do Teu sinal. Eu dependo da Tua nuvem se mover. Eu dependo da Tua direção. Eu dependo da Tua vontade, Senhor. Quem está entendendo isso? Meu convite para você essa noite é muito simples. Seja a oferta. Seja a oferta. O servo bom, o servo ungido, o servo fiel, ele não é o mais talentoso, ele é o mais rendido, ele é o mais devoto, ele é o que mais se entrega. Porque não tem a ver sobre nós, não tem a ver conosco, nunca foi sobre mim, nem sobre o que eu posso fazer, é tudo sobre Ele. Por isso eu quero te instigar a ser uma oferta essa noite ao Senhor. Por isso que eu quero que você seja tocado por essa palavra, a dizer para o Senhor: Senhor, eu não quero ter visitações do Senhor, eu não quero viver dias da Tua presença, não. Eu quero em todo tempo estar plenamente entregue, rendido aos Teus pés, Senhor. Quantos querem diante do altar do Senhor receber esta graça, este favor do Senhor? Talvez você tenta e cai, você tenta e não consegue, você quer honrar Ele todos os dias, mas você não consegue. Quem quer encontrar a força do Senhor esta noite, saia do seu lugar, venha até aqui na frente e diga: Senhor, toca na minha vida. Eu quero viver um novo nível de entrega, um novo nível de santificação, um novo nível de renúncia, um novo nível de oferta.